A Fundação Cultural de Serrana foi palco do lançamento oficial do livro Serrana, um olhar sobre a história do município, que teve apoio da Pedra Agroindustrial e Copersucar, através de leis de incentivo à cultura. O espaço da Fundação foi restaurado com a participação de pessoas físicas, poder público e empresas, incluindo o sistema Copercana, Canoeste e Cicobi Cocred. A nossa intenção é proporcionar às cidades da região. Serrana foi a segunda cidade da qual nós patrocinamos o livro. A primeira foi Cajuru. E a nossa intenção é escrever a história das cidades em volta, porque uma cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, tem livros escritos lá da história, mas as cidades menores não têm. Então a nossa ideia é proporcionar a elas, amanhã, ter uma consulta para as pessoas que se interessam, para saber da origem da cidade e da própria região, para essas pessoas terem uma fonte de cultura. E ao mesmo tempo, a somatória desses livros forma um mosaico da nossa região. Mas automaticamente está sendo contada a história de toda a região de Ribeirão Preto. O livro mostra que movimentos históricos criam a identidade cultural de um povo. É impossível alguém ou um povo que quer andar para o futuro, olhar para cima, sem resgatar a sua identidade, sem resgatar a sua história. Faz parte da vida do ser humano saber de onde veio, onde foi que nasceu, qual foi a sua caminhada para estar aqui hoje, para que ele possa programar o futuro. Então, para nós foi uma honra muito grande poder estar na gestão desse governo, exatamente quando acontece um marco, uma coisa importante como é o lançamento de um livro da história da nossa cidade. Flávia, cooperada da Cicobi Cocred, é diretora da Fundação e comenta o trabalho no município. Nós temos hoje 1.100 alunos frequentando a Fundação Cultural. Então, eu sempre digo que é uma proposta fantástica. A gente não está preocupado com o número de alunos, mas sim com a qualidade que a gente tem desenvolvido no decorrer desses 5 anos. Todas essas atividades culturais. Hoje o aluno vem para cá, né, ele tem acesso à aula de balé clássico, à dança do ventre, à dança de salão, a teatro, a violão, a coral infantil, a coral adulto, vários tipos de pintura em tela, desenho artístico, mas assim, está muito amplo o que nós temos para oferecer para os alunos, né, para o município em geral. O livro permitirá à atual e futuras gerações uma rica viagem ao passado. Natural de Serrana, o diretor de crédito da Cicobi Cocred fala desse resgate. A importância é resgatar os valores históricos da cidade, né, e materializando num livro, para que não se perca com o tempo, né, esses valores, e contribuindo para as futuras gerações da cidade para valorizar esses cidadãos com seu trabalho e experiência, escreveram a história da cidade. Acho que a importância é exatamente essa, materializar a história para que ela não se perca, né? Fica para todo sempre. Alguns trechos da obra foram representados pelo musical Contadores de Histórias, pelo Coral da Fundação e por solistas do Coral Minás de Ribeirão Preto. A obra, de autoria dos jornalistas Chico Ferreira, Flávia Chiarello e da historiadora Tânia Registro, traz dados sobre a construção da sociedade e seus costumes, por meio de depoimentos de antigos moradores e registros históricos, desde a fundação até hoje. Foi uma experiência maravilhosa, porque a gente como jornalista tem uma experiência do dia a dia, né? Agora a história tem um outro contexto, tem a pesquisa a fundo, tem o tempo. E a Tânia, como uma historiadora renomada, nos deu muito apoio nesse trabalho. E eu e a Flávia, com o lado jornalístico, né? Então, a gente fez uma reportagem histórica que foi muito gostosa, muito interessante de contar um pouquinho dessa cidade tão simpática que é Serrana. Nós fomos atrás de documentos que comprovassem a origem de Serrana. Esses documentos são muito raros, muito escassos. Conseguimos alguns, mas o depoimento oral das pessoas foi fundamental. Como diz a Tânia, a historiadora, coautora do livro, essas pessoas são tesouros nacionais. Essa tradição oral que elas trazem para construir uma história é de fundamental importância para uma nação.